O fracasso escolar pode ser compreendido como a consequência para um aluno da não apropriação do aprendizado. Os conceitos, habilidades, valores, conhecimento e a questão da cidadania não foi internalizada no aluno. O fracasso escolar é um tema antigo já, mas que volta e meia das caras no nosso meio, e que não só preocupa os educadores, mas a sociedade em geral. E é um dos principais problemas enfrentados hoje em dia, já que está no centro do nosso ambiente. Afinal, se a criança vai para a escola para aprender, por que ela não aprende? Práticas pedagógicas mal formuladas. Má relação entre professor e aluno, metodologia e trabalho do professor, problemas de atualização de currículos, avaliação e gestão escolar, desinteresse por parte do aluno, desinteresse por parte dos pais, condições sociais, econômicas e psicológicas do aluno. Durante muito tempo, foi atribuído ao fracasso escolar apenas a questão pessoal da criança, o interesse de seus pais sobre seu processo de aprendizagem e até mesmo suas condições socioeconômicas, a tal da carência cultural. Porém, nós, como educadores, também temos responsabilidades para com esse problema e não devemos apenas apontar dedos, mas agir. Pais. Pesquisas apontam que muitos educadores atribuem aos pais a culpa do fracasso escolar, devido à falta de interesse com o processo de aprendizagem de seus filhos. Alunos. Muitos professores colocam a culpa nos próprios alunos, como a sua falta de interesse, ou muitas vezes colocando a culpa na sua falta de disciplina, ou problemas neurológicos ou físicos. Escola. Também da parte dos pais ou até mesmo educadores de colocarem a culpa nos professores, atribuindo a eles a falta de aptidão ou até mesmo as condições estruturais da escola. Como vimos, muitas vezes é colocado exclusivamente a culpa nos pais de não participarem do processo de aprendizagem dos seus filhos. Porém, devemos lembrar que os pais muitas vezes passam por problemas também, no qual dificultam a sua presença e ação. Os alunos também são culpados pelas suas próprias condições, e nesse caso sempre é apontado sua falta de interesse, e até mesmo atribuindo as consequências desse problema, como se fosse causa, como veremos mais adiante, como a indisciplina, por exemplo. E, por último, culpa-se a escola e os profissionais que a compõem, afirmando também a falta de interesse dos professores ou sua falta de aptidão, mas devemos lembrar que muitas vezes o educador está limitado pelo seu meio também. Não tem incentivo, condições precárias e a falta de condições para seu aprimoramento profissional. Indisciplina, desmotivação tanto de alunos quanto de pais, notas baixas, reprovação, abandono da escola pelo aluno, descrença na instituição, falta de comprometimento docente. Podemos observar que muito do que achamos que são as causas do fracasso escolar são consequências, como a indisciplina, a falta de interesse por parte de alunos, pais e educadores.
E podemos ver que para o aluno a consequência mais grave é o abandono e desistência de seu processo de aprendizagem, e que chamamos de evasão escolar, o que é uma perda muito grande na vida da pessoa, que pode gerar problemas em seu futuro, muito difíceis de se resolver depois. E para a escola, vemos a parcial ou total descrença na instituição. E isso é muito grave, já que uma instituição tão importante como a escola, que deveria passar credibilidade, acaba por ser mal vista. Intervenção pedagógica em metodologias, visando a melhor compreensão da figura do aluno. Adaptação curricular para que atenda às necessidades de aprendizagem de cada aluno. Compreensão de que os alunos são seres singulares, culturalmente diferentes entre si. Para podermos lidar com esse problema, quando o mesmo já está presente em nosso meio, devemos muitas vezes mudar o nosso olhar para com os alunos, reconhecendo que são seres que possuem suas próprias capacidades cognitivas e seus próprios dilemas, que devemos trabalhar de forma específica. Devemos trabalhar com a noção de que os alunos são seres diferentes entre si, cada um com capacidades e desafios a serem vencidos, muitas vezes muito diferente uns dos outros, e que isso deve nos motivar ainda mais a ajudá-los. Uma pedagogia voltada à diversidade cultural dos alunos. Uma metodologia que se preocupe com a capacidade de aprendizagem dos alunos individualmente, bem como socialmente. Um ambiente educacional que proporcione e desperte o interesse do aluno tanto pelos objetos de seu conhecimento, bem como o seu próprio processo de aprendizagem. Depois dos problemas resolvidos, ou até mesmo antes deles acontecerem de maneira mais profunda, devemos nos preocupar justamente em criar uma pedagogia que se preocupe com a diversidade de nossos alunos. Também aprimorar a metodologia para que foque também em como a criança aprende e não só o que ela aprende, e a utilizar os próprios mecanismos cognitivos individuais da criança, assim transformando um problema em solução. Deve-se também proporcionar um ambiente que favoreça o aprendizado da criança, em que ela tenha liberdade de ter o contato mais direto com o objeto de seu conhecimento. Um ambiente que desperte o interesse e curiosidade do aluno. Pode-se concluir que o fracasso escolar é um dos problemas enfrentados por educadores, que mais preocupa não só os mesmos, mas pais, alunos e a sociedade em geral, e é causador de outros problemas que atrasam e até encerram os processos de aprendizagem de vários alunos. Não devemos apontar dedos ou procurar culpados simplesmente, mas sim aprendermos a trabalharmos juntos, pois todos nós, no final, queremos a mesma coisa. Devemos estar dispostos a aceitar mudanças e procurar estar sempre nos aprimorando e nos atualizando para melhor auxiliar nossos alunos em seu caminho.